Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta. Eu espero que agora, com a constância que eu planejei para esse novo período da minha vida, tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Bom, e eu tô agora de férias, né? Esse foi um momento de me replanejar, arrumar meus hábitos, organizar minha vida, enfim, que eu tava precisando bastante. Então, nesse planejamento, né, que eu tava aí fazendo antes desse livro, que eu vim trazer hoje pra vocês a resenha, parece que alguma coisa tava faltando ali, que a coisa não encaixava, é muita coisa pra fazer, e aí você quer colocar hábitos novos e você vê que você não vai conseguir fazer aquilo, porque é fácil a gente planejar, né? Fazer é que é o difícil, né? E eu tava vendo um vídeo e ela comentou do livro A Única Coisa. Na verdade, eu já tinha lido esse livro, só que com outro entendimento lá atrás. Eu entendi o livro completamente diferente do que eu entendi hoje. Foi a melhor coisa que eu fiz pra minha vida. Eu não só consegui incluir a coisa mais importante, mas incluir outras coisas de forma como o livro ensina a fazer, de forma que ficou, parece que até fácil. Porque sim, você simplifica, sim, você dá importância, prioridade e importância para o que é mais importante. É impressionante como isso parece que é o que faltava no meu planejamento. Então, mudou tudo e eu tô tão, assim, entusiasmada com ele que eu quis trazer aqui uma resenha, conversar um pouquinho sobre ele. Claro que, assim, o meu incentivo aqui é que você leia o livro, porque nada substitui uma leitura. São muitos detalhes, né? E é muito rico ali, toda a informação que tem ali. Com certeza a minha vida é uma Josiane antes do livro e uma Josiane depois do livro. Mas vamos falar sobre o livro, que vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. Basicamente, o que quer dizer o livro? A única coisa, como você descobre, é justamente o que você precisa descobrir, é dito ali. Porque é uma coisa que você precisa parar e pensar. E no livro tem uma frase que fala assim, que é a bússola que deve te guiar para você encontrar essa resposta. Qual é a única coisa que você precisa fazer hoje, ou em uma semana, ou em um mês, ou em um ano, que de tal forma que ao fazê-la, o restante se torne fácil ou desnecessário. É a bússola que vai te guiar para você encontrar essa única coisa. Quando eu li da primeira vez, eu não entendi esse livro direito, eu já fui com preconceito e eu entendi ele totalmente errado, porque na verdade eu achava que eu tinha que escolher uma coisa, ficar preso naquilo e só. Para dar certo, eu tinha que fazer só aquilo, e não é isso. Você saber o que é mais importante, você se questionar, fazer essa pergunta, buscar respostas para detectar aquilo que, como fala na frase, o resto se torne fácil ou até mesmo desnecessário. A força de vontade, ela é como uma bateria, né? Então, no começo do dia você tá com a bateria lá em cima. E por que no final do dia você já tá cansado? E muitas vezes você deixa as coisas mais importantes e por isso que muitas vezes o resultado disso não é legal, não é satisfatório. Por quê? Porque a gente tem ali um limite nessa força de vontade. Porque, basicamente, a ideia do livro, assim, ele já quebrou vários preconceitos, vários paradigmas, né? Basicamente, ele diz que não existe equilíbrio e disciplina. Quando você tem um grande objetivo, é um convite ao caos. Então, a sua vida vai ser um certo caos. E você precisa se acostumar com isso. Você vai sentir que tá faltando fazer alguma coisa. Mas você tá no caminho certo. Por que isso, né, no final das contas? As grandes histórias, as grandes conquistas, elas eram intensas, elas eram extremamente focadas naquilo que elas estavam fazendo. Essa é a grande questão. Ah, mas a Apple tem tablet, tem o iPhone, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Na realidade, eles trabalhavam um produto por vez. Enquanto ele não estava andando sozinho em vendas, em perfeição do que eles buscavam ali, eles não iam para um segundo. Então, só foram para um segundo quando o primeiro já estava muito bem. E o que acontecia com os outros produtos, que não era o da vez, eles estavam sendo melhorados, mas nas segundas e terceiras e quartas prioridades. Ou seja, tanto que ele diz assim, não existe prioridades, existe prioridade. Então você só consegue priorizar uma coisa. A partir da prioridade, você precisa ter um bloco de tempo para ele e proteger esse bloco de tempo, como tudo que é mais sagrado na sua vida. Por quê? E isso também ele diz que precisa ser no mínimo 4 horas. É o mínimo. É o mínimo de tempo exigido. E a partir dessa coisa principal que você coloca,
você vai priorizar, você vai dar maior importância e a partir disso, o resto você pode incluir. Você cuidar da minha saúde, ir para uma academia ou fazer exercícios que seja, enfim. Uma ideia que ele traz ali também, ele diz que o sucesso, ele é sequencial, ele não é simultâneo. Então, todo o hábito, ele leva de 18 a 254 dias, né, para ele ser formado, mas a maioria deles, a gente tem que ter esse número na cabeça, que é 66. Porque a maioria dos hábitos leva 66 dias. Claro que dependendo da complexidade, ele pode levar mais tempo, mas esse é basicamente o tempo. Por que precisa criar um hábito? Para que aquilo fique não só mais fácil para você, mas para que ele exija, enfim, menos energia, menos gasto energético, menos trabalho, vamos dizer assim, fica mais fácil. Quando você cria um hábito, o homem é os seus hábitos, né? Você imagina você efetivando ele e depois, 66 dias, você coloca um outro hábito e você efetiva esse outro hábito, você coloca um outro hábito, por exemplo, exercícios, leitura, projeto, ou seja, olha a transformação que você está fazendo na sua vida, a pessoa que você está se transformando, porque os hábitos é que nós somos, então você está se transformando numa pessoa que é mais saudável, numa pessoa que treina, numa pessoa de sucesso. O sucesso, ele é simultâneo, quer dizer, ele é sequencial, ele não é simultâneo. Eu não posso querer fazer academia, mudar minha alimentação e não sei o que, tudo junto como prioridade. Não é que você não possa fazer, essa é que é a grande questão do livro. Você pode fazer. Eu estou fazendo. Só que a diferença é que você vai colocar o que é mais importante em primeiro lugar, você vai dar a devida importância para aquilo, você vai proteger aquele bloco de tempo e se você, por exemplo, não puder um dia, você vai repor aquilo. Mas a questão é que todo o resto que você colocar, o principal já foi feito, o principal que faz toda a diferença para os outros. Então você percebe, e eu tô percebendo isso, que a sua vida fica muito mais fácil. E uma coisa muito interessante que fala no livro é sobre a teoria de Pareto, né, 80-20, que essa teoria de Pareto é que 80% das coisas que você faz gera 20% dos seus resultados e 20% das coisas que você faz gera 80% dos seus resultados. Então, ele diz ali pra gente basicamente o que é a única coisa. É como se fosse uma alavanca. É como se fosse você, é como se fosse você buscar o 80-20 do que você precisa dar prioridade, que vai dar 80% dos seus resultados. Aí você faz aquela pergunta, o que eu posso fazer hoje para que o resto torne mais fácil ou até desnecessário? Quando você acha essa resposta, você vai focar a energia no que mais importa, que vai trazer 80% dos seus resultados. Esse processo todo, por que é tão louco isso? Por que é tão legal? Por que é tão virada de chave? Porque justamente você está trabalhando com poder de alavancagem. Você está trabalhando com poder que vai te alavancar, que vai te levar para o sucesso. Porque se você persiste naquilo, se você protege esse bloco de tempo, mínimo 4 horas por dia, é o que ele diz ali, mínimo 4 horas por dia. O mínimo, todos os dias, em cima de algo, porque, por exemplo, lá ele fala da excelência, né? Para uma pessoa ser excelente em algo, já é comprovado que ela precisa de 10 mil horas trabalhando em cima daquilo. Se você trabalha 4 horas por dia em cima de um projeto, coloca aí em cima de 5 anos, 10 anos, quantas horas você não tem em cima desse projeto. Não tem como você não chegar à excelência, não tem como você não chegar ao sucesso. Só que o problema é que a gente prioriza tudo, deixa as coisas mais importantes geralmente por último. E esse livro é uma forma de te ensinar a ser inteligente com a sua organização, com a sua vida, com os seus hábitos, e é muito maravilhoso. E também fala ali de você encontrar, vamos supor que eu tô aqui no meu projeto diário, né? Eu achei o meu 80-20, eu sei o que é o mais importante pra mim. Mas aí você pode achar os 20 dos 20, entendeu? Então você vai se perguntar o que disso é mais importante que vai me trazer, por exemplo, você tem lá o seu projeto. E aí você pode fazer isso ou isso ou isso do projeto. Só que o que é mais importante? O que vai trazer 80% dos resultados? O que eu fiz, tá? Eu usei uma IA pra me ajudar, gratuita mesmo. Eu adoro o Gemini. Aí eu não sei vocês, enfim, tem várias IAs aí. E eu deixei um prompt aqui que eu usei, que talvez te ajude. E eu fiz todo o projeto, pra você ter ideia, eu li o livro no outro dia e eu já resolvi toda a minha vida. Por quê? Por causa da IA. Porque se eu fosse parar, pensar o que é mais importante, eu falei, olha, a minha vida, claro que eu dei todo o contexto. Eu falei, a minha vida é isso. Eu preciso fazer isso. Pra mim, isso é mais importante. Aí ele foi me ajudando, entendeu? Foi lapidando. E quando eu encontrei todas as respostas, que eu me organizei, achar o 20 dos 20, entendeu? E sempre nessa busca de priorizar o mais importante.
Então, aquela pergunta, né, o que é mais importante, de forma que o resto fique mais fácil ou desnecessário, ele diz que é a bússola que vai realmente ter o poder de transformação em tudo, de fazer você enxergar o que é prioridade e a partir do que fala no livro, você priorizar, colocar como em primeiro lugar, você proteger esse bloco de tempo, enfim, que é a ideia principal do livro, você mudar a sua vida e obter sucesso naquilo que você quer. Diz também ali que a multitarefa é péssimo. Geralmente o pessoal está engrandecendo muito isso ultimamente, que é interessante, a pessoa que faz tudo ao mesmo tempo. É uma pessoa sem produtividade que não vai fazer nada bem. Fala ali que a disciplina, o equilíbrio não existem. Então você sempre vai sentir que você está faltando alguma coisa, você vai estar em meio ao caos e que você precisa se acostumar com isso. Olha que loucura, né? Pra mim foi total mudança de paradigma, que eu falei, gente, como assim? A gente quer buscar o equilíbrio, a gente quer buscar a disciplina, né? Fazer tudo e tal. Ele fala assim que você não precisa de mais disciplina do que você já tem pra ter sucesso. Você não precisa ter mais disciplina. É só você usar o que você já tem de forma certa. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo e aí você não consegue fazer nada bem. Então ele fala que o equilíbrio não existe. Que existem os extremos e o centro, né? Que sempre é os extremos onde a magia acontece. Você fazendo isso, priorizando, indo pra cima todos os dias, você tá no extremo, né? Você tá fazendo algo, você não tá no centro. A sua vida pode estar um caos no resto, mas aquilo que tá te levando para um caminho certeiro, você tá seguindo. Então, parece que tá um caos, e tá mesmo, talvez. Mas é isso que vai te levar para 80% dos seus resultados em 20% do tempo. Enfim, ali também fala da importância de você colocar o bloco de tempo baseado no primeiro bloco, na verdade, não é nem a única coisa, é você ter tempo livre. Então ele fala que a hora de se divertir, se divirta, a hora de trabalhar, trabalhe. A importância do se divertir, a importância do tempo livre como primeiro bloco e sim o segundo bloco sendo a coisa mais importante, porque justamente as pessoas de grande sucesso, ele fala, sabem a importância de você fazer isso. Você não só recarrega a bateria, mas você produz mais se divertindo, tirando tempo pra você. Então ele fala que isso é extremamente importante. Você precisa, eu coloquei o primeiro bloco, e não que eu tenha feito, né? Mas eu coloquei e eu pretendo. Ele diz sobre a importância de pensar grande pra gente ter resultado extraordinário. E isso a gente ouve muitas vezes em vários livros que a gente lê, né? A única forma de você chegar no resultado grande é você pensando grande, né? E uma vez eu ouvi o Pablo Marçal falar isso, eu achei bem interessante. O tamanho da sua motivação é o tamanho do seu sonho. É o tamanho da energia que você tem. Se você tem um sonho pequeno, se você nem tem sonho, você não tem energia. Então não adianta colocar uma meta para você alcançar. Se você não tem energia, sonho, vontade, garra, você não chega em lugar nenhum. E o tamanho dessa energia é o tamanho do seu sonho. Então isso faz toda a diferença, né? Um paradigma que esse livro quebra também é que você deve colocar todos os ovos numa cesta, sim. Você precisa não ter plano B, sim. Se você quer uma coisa, você obviamente analisou, viu que é possível, viável, enfim, né? Viu que é só você fazer pra você dar certo, né? É uma matemática, 1 e 1 é 2. Por que você vai fazer ao mesmo tempo o A, B ou C? Pra um se der errado, você vai fazer o outro. Então é só fazer o que tem que ser feito naquilo, com concentração total. E essa coisa de foco também é muito interessante, que uma vez eu ouvi em outro lugar, que, por exemplo, quando você coloca uma lupa contra o sol e um papel, o papel vai pegar fogo. Vamos lá, o palitozinho. Acendeu. Por quê? Porque você está concentrando energia. E nós somos seres de foco. Tudo que você foca expande. Isso a física quântica fala, né? Então, se você está dispersando a sua energia, você está dispersando um poder enorme de foco, de concentração de energia para resultados melhores, entendeu? É isso que esse livro faz. Ensina você a ter foco. Eu vou falar para vocês também dos 4 ladrões que fala que tem na nossa vida, né? O primeiro ladrão é a incapacidade de dizer não. Ele diz que um sim tem que ser protegido por 1000 nãos. Albert Einstein fala que a arte de ser sábio é a arte de saber o que deixar de lado. Ele diz que o não, a curto prazo, ele dói, mas você precisa aprender a lidar com essa dor. E a única coisa que a gente deve dizer sim é para aquilo que faz parte da sua única coisa. O resto é não. Então
Então, porque se você não fizer isso, isso vai ser um dos maiores ladrões aí dos seus sonhos, das suas metas. O segundo é o medo do caos. É justamente quando a gente falou ali da questão do equilíbrio e da desordem. Ele coloca que tudo vai parecer desordenado e você tem que ter ciência de que, ok, faz parte do processo. Também ele coloca maus hábitos de saúde, sendo o terceiro ladrão, em que, obviamente, né, por exemplo, o que você come é seu combustível, e se você é sedentário, enfim. Pablo Marçal também falava isso, que não tem como uma mente ser forte num corpo fraco. E o último, o ambiente que não apoia os seus objetivos. Muitas vezes você está num ambiente, pessoas também que não apoiam, que dificultam isso, e isso realmente vai dificultar. Bom, basicamente é isso. Como eu falei pra vocês, eu usei a IA pra me ajudar, me ajudou muito. E separei um bloco que é semanal de como falar lá também, pra melhoria contínua, né? Que isso faz total diferença. Então, por exemplo, eu até vou anotando coisas que hoje vem me surgindo na ideia de coisas que eu posso melhorar nesse processo. Então, por exemplo, eu tava lá fazendo exercício, eu pensei, no bloco da melhoria, que eu vou fazer uma vez por semana, né? Eu já coloquei ali o que eu quero pensar pra melhorar. E relacionado ao exercício, enfim, então, basicamente é vocês fazer algumas perguntas importantes, que eu tenho aqui até que fala ali, ó. Ali você faz, por exemplo, a pergunta assim: o que eu fiz essa semana que me manteve no caminho da meta do mês, do ano, do dia, enfim. Se você manteve o que você teve que fazer, teve dificuldade em fazer aquilo, porque você pode fazer alguma mudança, o que eu posso melhorar, né? E aí, por exemplo, eu fui anotando, por exemplo, hoje eu coloquei, né, uma ideia de melhoria que me surgiu. Ver se o exercício, por exemplo, que eu tô fazendo tá correto. Ou seja, isso faz toda a diferença. Quando você para um momento, seja no dia, o ideal seria no dia, mas que seja uma vez na semana, e você olha para todo o seu processo e você faz uma análise de tudo que você está fazendo, você evolui muito mais rápido. Por quê? Porque você vê onde você está errando e você melhora. É aquela melhoria contínua lá. Basicamente é você colocar isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Pra ler esse livro, porque esse é o maior objetivo. É um livro que muda a tua vida mesmo. Vai com a cabeça aberta pra você entender o que tá sendo dito ali. Porque da primeira vez que eu li, como eu falei, eu fui com preconceito, eu não entendi exatamente o que o livro queria me dizer. Na minha cabeça eu ficava martelando que eu tinha que pegar uma coisa só, e não era isso. Até porque a nossa vida são várias variáveis, tem coisas que você não pode deixar de lado, como a sua saúde, pessoas, enfim. Saber, né? Lidar com tudo isso, mas quando você sabe priorizar, quando você sabe que tem coisa que você vai ter que tirar, porque o sucesso é sequencial, não é simultâneo, você vai fazer aquilo, mas num segundo momento, por exemplo, eu quero ser crudívora. Mas, cara, se eu não habituar a não tomar café preto, a tirar, sei lá, o arroz da minha vida, de forma efetiva, fica difícil eu querer comer mato o dia inteiro, de uma hora pra outra. Não dá. Tô falando tudo pra vocês lerem o livro. Então é isso, gente. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.